Olá pessoal, tudo bem? Estou começando uma série de podcasts para falar um pouco sobre teologia e também psicologia, tentar psicologizar a teologia e teologizar a psicologia, que eu acho que é um grande desafio para nós como psicólogos e também pastores. E o nosso podcast, ele tem um tema de café com teologia e psicologia. Então eu espero que você goste, você compartilhe, coloque seus amigos para ver também esse vídeo. E hoje eu queria falar uma coisa sobre os dois filhos de Abraão. Abraão teve dois filhos, um chamado Ismael e o outro filho chamado Isaque. Ismael nasce primeiro. E nós conhecemos Abraão como pai de nações ou pai de multidões quando ele se converte ou quando Deus muda o nome dele para Abraão. E aí a gente olhando para a história desses garotos, desses meninos filhos de Abraão, um deles teve uma experiência terrível, Isaac. O pai o coloca no monte de pedras, um altar, e faz menção de degola ou de sacrifício. O outro filho, que é o primeiro filho chamado Ismael, Abraão pega esse garoto, coloca nas costas da mãe e solta no deserto, com um pouco de água e também alguns pães. Ora, para quem quer ser pai de multidões e pai de muitas nações, fazer isso com os próprios filhos parece antagônico àquilo que a gente entende por um pai. O que eu penso aqui, enquanto psicólogo, é que tipo de memórias foram evocadas tanto em Isaac como em Ismael. Imagina um menino deitado no altar e o pai fazendo menção de degola. Imagina um outro garoto que o pai coloca nos ombros da mãe e solta no deserto, só com um pouco de água e um pouquinho de pão. Sendo que Abraão tinha muitas coisas. Ele era um homem de muitas posses. Ele poderia dar muito mais para Ismael, como um camelo, alguma coisa, para eles atravessarem o deserto. E a gente olha para Abraão como um pai totalmente desnaturado. Se Abraão vivesse nos nossos dias hoje, com certeza ele teria problemas com a lei, inclusive até com o conselho tutelar. Mas quando a gente olha para a vida desses dois homens, tanto Isaac e como Ismael, eles realmente se tornaram pais de grandes nações. Isaac depois gera Jacó, Jacó viu a multidão. Então, o que causou neles, o que trouxe para a vida deles, o que impulsionou esses meninos, mesmo com essas memórias tão ruins, que eles tiveram esses dois eventos tão ruins, o que aconteceu para que eles se tornassem homens, pais de grandes nações? Muito bem. Abraão, ele era um homem muito generoso e a tenda dele era uma tenda de muita prosperidade. Tanto Ismael como Isaac viveram isso, presenciaram isso. Mas o que tornou eles grandes homens, Isaac era um homem muito resiliente quando eles entulhavam os poços que ele abria outros poços, eles entulhavam, ele abria outros poços, ele era uma pessoa resiliente, mas que transformou esses homens em homens resilientes e homens de sucesso foram as boas memórias que Abraão gerou nos filhos. Abraão era peregrino, e onde Abraão parava, antes de montar a tenda, ele montava um altar e fazia suas orações e fazia suas meditações. Caso de Ismael, quando ele é colocado debaixo de um arbusto, ele ia morrer naquele deserto, ele tinha uma única memória do pai, que era um odre vazio, sem água. Mas ele faz uma coisa que ele viu o pai fazendo a vida toda, que era fazer as suas orações e as suas meditações. E através dessa meditação que ele viu o pai fazer, foi que ele conseguiu socorro, foi que ele conseguiu um milagre e sair daquela situação. Isaac não foi diferente. Quando ele vê Rebeca, ele estava no monte orando, fazendo o que o pai sabia fazer. Nós, como pais, nós temos obrigação de gerar nos nossos filhos
boas memórias. E essas memórias os nossos filhos levarão para a vida toda. Tanto Isaac como Ismael, eles tinham boas memórias. E quando nós falamos de oração e de meditação, o que a neurociência diz sobre isso? Por exemplo, se uma criança está teclando no celular ou uma pessoa qualquer, ele vai atingir 16 pontos na escala de atenção e concentração. Mas uma pessoa em oração, uma pessoa que faz meditação e oração, ela atinge os incríveis 260 pontos na escala de concentração. Então, meditar, orar, isso vai fazer toda a diferença no crescimento e no desenvolvimento cognitivo das pessoas. As tragédias que a gente vivenciou, elas não podem ser empecilho para nós alcançarmos os nossos objetivos como pessoas. Duas coisas que Abraão fez aqui, que ele permitiu que os seus filhos passassem pelos medos, pelas frustrações, pelas adversidades. Proteger demais a criança, excesso de proteção, pode atrapalhar o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, permita que os seus filhos passem pelas frustrações, que eles sintam medos, que eles tenham que enfrentar esses medos em ambientes fora de casa, mas gere boas memórias, não só na questão da meditação, ensinar os filhos a meditar, ler bons livros, fazer as suas orações, mas estar com os filhos. Não é o que você dá para eles, mas é o que você é para eles, gastando tempo com eles, se interessando pelo que eles estão fazendo. Nós vamos gerar filhos adultos que serão pessoas de sucesso. Então, quero deixar esse podcast aqui com você, nosso primeiro podcast, e muitos virão, e eu quero falar muito com você a respeito de crianças na Bíblia. Fique esse exemplo, então, para a gente.